Bom dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muitíssimo bem. Professor Vitor Hugo retornando das férias, né? Espero que todos estejam muito animados com isso também. A gente não pode perder o gás, apesar dos momentos que nós todos estamos passando, certo? Galera, então, apenas para retomar, tá? A gente já viu tantos conceitos complexos, já vimos, por exemplo, os conceitos das meta-regras textuais, que eu sempre vivo retomando com vocês, que a gente deve progredir um texto, né? Não repetir. A gente já viu também conceitos como gênero textual, o que um gênero precisa, né? Como o gênero é constituído, né? Que tem uma estrutura textual, existe um sistema, né? Que a gente se assemelha a ele. A gente diz que o gênero textual é semelhante, né? Semelhante a um sistema textual que possui regras, objetivo, esquema, plano, funcionalidade, certo? Então, tudo isso que a gente já viu, a gente vai agora aplicar nos conceitos que a gente entende importante também do livro didático, tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês peguem aí, né? A gente vai trabalhar, então, a terceira unidade, tá? No sétimo ano. E espero que agora a gente possa seguir com mais tranquilidade, já que vocês viram todos esses conceitos importantes e necessários, certo? Bom, na prova mensal do segundo bimestre, vocês já realizaram, né? Já está comigo, inclusive. Bom, a gente viu um pouquinho sobre o gênero notícia, certo? Ou tipologia informativa. A gente não vai sair da tipologia informativa, o que é algo extremamente bom, tá? Porque vocês já sabem, vocês já estudaram sobre isso, então vocês já têm a noção do quais são os objetivos da tipologia informativa, que é levar informação útil de qualidade aos nossos leitores, certo? E para isso a gente precisa ser pouquinho não, né? Totalmente imparcial. Pelo menos na notícia nós precisamos ser imparciais, ou seja, não podemos tomar lado, né? Temos que escrever como autores que não se posicionam sobre o assunto, apenas transmitem determinada notícia. Para isso a gente pode, né, utilizar determinadas estratégias. Galera, bom, já que a gente está falando sobre tipologia informativa, se vocês abrirem o livro, tá? Logo na primeira página, vocês vão se deparar com um texto de divulgação científica, que é o gênero que a gente vai estudar agora, tá? É os exercícios que vocês farão também do livro. E é muito importante isso pelo seguinte fator, tá? O texto de divulgação científica nada mais é do que uma informação, tá? Mas essa informação ela está associada a uma comunidade. A gente diz, então, que está associada a uma comunidade discursiva dos cientistas. Galera, nem todo mundo tem acesso a isso. Então, por exemplo, a gente vai ler um texto agora, tá? Antes da gente ler, faça esse exercício. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o buraco negro, por exemplo, tá? Mas o professor sabe muito pouco sobre isso, porque realmente a gente não tem essa informação toda hora. Então, o texto de divulgação científica é um texto que está extremamente atrelado a uma comunidade, tá? Então, a divulgação científica, ela está sendo espalhada entre, né, uma comunidade dos cientistas. Porém, aí vem a importância do gênero, tá? Esse texto de divulgação científica, que é o gênero que nós estudaremos agora, tem a sua importância para que a gente possa, né, expandir, ou seja, progredir esse conhecimento para as pessoas comuns, para as pessoas interessadas. Então é por isso que vem a necessidade desse gênero, a importância, tá? A importância maior do gênero do texto de divulgação científica é justamente transmitir conhecimento para as pessoas comuns, para as pessoas que não têm, né, esse estudo. Vejamos, a nossa sociedade ela é composta, tá, de diversas pessoas, galera. Então vamos pegar lá, por exemplo, né? Eu sou da área de humanas, né? Estudo agora com vocês produção de texto. Olha só, o professor maneira, né? Mantém essa disciplina com vocês. Porém, vocês têm professores de todas as disciplinas. Vocês têm professores de matemática, professores de física. Não sei se física ainda, porque vocês são muito novos, mas de matemática, certo? De outras áreas, das áreas exatas que a gente diz, correto? Das áreas de história. E é muito difícil que uma pessoa só saiba de tudo, tá? Então é por isso que a gente foca. A nossa sociedade é feita assim, baseada assim. Mais para frente, quando vocês ficarem mais velhos, vocês terão que fazer as decisões de vocês, para onde vocês irão caminhar, o que que vocês irão se tornar, né? Muitos de vocês já pretendem, né, estudar determinadas coisas, mas de forma muito geral, galera, vocês, né, têm que seguir um caminho, têm que traçar um caminho para que vocês possam focar com força total
naquele conhecimento. É por isso que a nossa estrutura social, né, as nossas sociedades são divididas assim, de modo que você possa focar somente em uma coisa, porque se você fosse focar em tudo, né, seria muito difícil de você absorver tanta informação, tanto conhecimento. É claro que tem pessoas que conseguem, né, ter noção de todas as coisas. Na verdade, nós temos que ter as noções básicas, por isso que vocês passam por esse período escolar, por isso que todos nós passamos, certo? Temos que ter as noções pelo menos básicas ou médias de cada assunto. Porém, as noções avançadas, como o caso de um buraco negro, talvez ela não chegue para todos, né? Para aqueles que não estudam, talvez seja confuso esse assunto. E aí vem a importância do texto da divulgação científica, que é transmitir, certo? Ou seja, passar esse conhecimento adiante às pessoas que não têm tanto conhecimento assim, ou as pessoas que não estão aprofundadas sobre aquele assunto. Várias áreas do conhecimento podem fazer isso, tá? Não é só o caso, por exemplo, de cientistas como aqui astrônomos, tá? Que pesquisam, por exemplo, o buraco negro, físicos, etc. Você também tem conhecimentos específicos da área de humanas, por exemplo, história também, né? Você tem vários conhecimentos específicos que devem ser levados adiante. E por isso é tão importante o texto de divulgação científica, beleza? Bom, antes da gente falar um pouquinho do texto do livro em si, eu vou pedir então que vocês abram o livro e a gente vai contextualizar. O livro didático sempre traz o contexto, é importante que a gente leia, galera. Então, você vai ler uma entrevista publicada na seção Ciência do Jornal de Grande Circulação. Ou seja, a gente está falando então de uma determinada entrevista, certo? Entrevista é um gênero da tipologia informativa que nada mais é do que uma espécie de similaridade com a notícia. A notícia, no caso, muitas vezes para você fazer uma notícia, realizar uma notícia, né, você precisa colher informações de uma entrevista. Então, a entrevista, né, é bem similar à estrutura de forma geral, mas vocês então têm a função do entrevistador e do entrevistado, certo? O entrevistador faz perguntas ao entrevistado de modo a colher informações e passá-las adiante. Esse é o objetivo maior da entrevista, do gênero entrevista. Porém, galera, como vocês já viram o gênero notícia, já estudaram, fizeram provas sobre isso, eu acho que não vale a pena a gente simplesmente focar no gênero entrevista. Vamos focar, tá, no gênero da divulgação científica, beleza? Bom, então, seguindo em frente, a divulgação do conhecimento científico se dá da seguinte maneira: astrônomos, geólogos, linguistas e outros especialistas revelam seus conceitos e descobertas no meio científico para outros pesquisadores. Depois, publicações especializadas transmitem esses conhecimentos para leitores que não são cientistas, mas se interessam por ciência. Essas publicações fazem a divulgação desses conhecimentos contribuírem para a popularização do saber científico. Então veja, como o professor falou para vocês, certo? A importância maior do texto de divulgação científica é justamente transmitir esse conhecimento para a população que não tem acesso a isso, beleza? Bom, então vamos pensar um pouquinho antes de ler, fazer algumas perguntinhas. Primeira coisa, como a gente vai ler sobre um assunto que nem todos têm acesso, vamos perguntar: vocês têm acesso a isso? Vocês sabem o que é um buraco negro? Bom, eu vou ser sincero, tá? O professor já estudou um pouquinho sobre isso, Eu já tive formação, por exemplo, minha formação técnica é em mecatrônica, gente, nada a ver com o que eu dou aula hoje, certo? Mas, então, a gente acaba tendo um pouquinho dessa noção. Mas vamos ver o texto, tá? E muitos de vocês não são obrigados a ter essa noção, a não ser que vocês pesquisem sobre isso, beleza? Vamos ler então o texto, e a gente vai passar a saber sobre isso. O que é um buraco negro? O professor de astrofísica da USP, Rodrigo Nemen, conversou com o Estado para comentar a divulgação da primeira imagem de um buraco negro e explicar como eles são formados. Mais de 100 anos após Albert Einstein ter lançado sua teoria da relatividade especial, a humanidade finalmente foi capaz de registrar a primeira imagem de um buraco negro, capturada pela iniciativa Event Horizon Telescope, EHT, e divulgada nesta quarta, 10 de abril de 2019. A figura é resultado de um esforço coletivo que mobilizou satélites em diferentes partes do planeta Terra
Para entender melhor o que o feito significa no meio científico e por que ele só foi realizado agora, o Estado conversou com Rodrigo Nemen, professor de astrofísica na Universidade de São Paulo. Confira abaixo. Galera, veja só, a primeira coisa que a gente tem que se ater, tá? Nem é o conteúdo do texto em si. Quando a gente vai estudar a produção de textos, a gente precisa se ater a algumas particularidades que eu já falei para vocês. A primeira delas é a funcionalidade do gênero. Então, onde vocês acham que esse gênero circula? Já disse para vocês que a funcionalidade do gênero, né, está extremamente associada a isso. Para um gênero funcionar, para um texto funcionar, ele precisa, então, circular em sociedade, certo? Só assim ele funciona. Como vocês acham que esse gênero de divulgação científica circula em sociedade? Como que ele está, né, sendo escrito? Para quem é escrito? Quem é o leitor desse gênero? Vocês conseguem pensar nisso? Bom, esse exercício de refletir sobre isso é muito importante, tá bem? Então, pensem sobre isso. O que a gente pode dizer agora, o professor pode dizer para vocês, é que esse gênero, ele circula, né, em uma parcela menor do que os outros gêneros que nós já estudamos. Por exemplo, o gênero notícia, tá? Ele circula de modo muito radical, né? Muito forte, muito abrupto. Nós estamos consumindo notícia o tempo todo. Já o gênero de texto de divulgação científica talvez não seja tão recorrente, mas a importância talvez seja maior, certo? Maior não, mas tem a sua importância grandiosa, que é o outro ponto que a gente deve, né, pensar, que é o objetivo do gênero, tá bem? Então, onde a gente pode primeiro encontrar esse tipo de texto? Alguns de vocês falaram revistas, é óbvio, revistas, sites, mídia, né? De forma geral, a gente encontra mais hoje em dia na mídia. E quando eu falo mídia, lembre-se que eu me refiro, né, à internet, à TV e jornais impressos, revistas, certo? Então, tudo isso engloba, a gente está falando, então, novamente de um gênero midiático, tá? Um gênero que circula na mídia. Bom, outra coisa que a gente deve pensar, tá, é a estrutura. Então, a gente já viu a funcionalidade, certo? Agora a gente vai à estrutura. O gênero texto de divulgação científica tem título, né? A gente está vendo um texto de divulgação científica. Vamos nos atentar. Tem título? Bom, esse que a gente está lendo tem, certo? Então, claramente, para você criar, para você produzir um gênero texto de divulgação científico, certo? Você precisa de um título. Esse título, olha só, ele tem que despertar a curiosidade do leitor. Então, é diferente, por exemplo, né, da notícia. A notícia a gente tinha que chamar a atenção do leitor. É algo mais distinto. A gente precisa fazer com que ele queira ler, certo? Aqui também, mas de uma forma distinta, de uma forma que a gente tem que despertar a curiosidade, a atenção do nosso leitor. Então, a estratégia utilizada nesse texto foi fazer uma pergunta: o que é um buraco negro? Né? De fato, a gente que não sabe, a gente começa a ficar um pouquinho curioso e quer ler um pouquinho, né? Bom, outro ponto é que embaixo do título a gente tem o lead. Lembre-se que o professor falava do lead e que no lead a gente tem que responder 4 perguntinhas básicas, né? O que, quem, quando, onde. Então, novamente a gente vai se deparar com um lead. O lead é uma breve explicação nesse caso, mas se você for reparar, olha só, né? O que aconteceu? Então, o professor de astrofísica da USP, Rodrigo Nemen, conversou com o Estado. Quem? Professor de astrofísica da USP, Rodrigo Nemen, certo? Quando? Né? Após, né, a imagem de um buraco negro. Onde? Né? Provavelmente aqui na universidade. A gente não consegue falar de fato, mas conversou com o Estado para comentar a divulgação da primeira imagem. Então, comentou provavelmente em algum âmbito da universidade. Então, no lead, a gente tem que responder essas 4 perguntinhas básicas, correto? Logo nos primeiros textos, logo nas primeiras escritas, né? Nas primeiras produções que nós fizermos, a gente tem que responder essas 4 perguntinhas no lead, beleza? E o lead aqui no caso vai ser uma espécie de título auxiliar, né? Não tão longo, mas sucinto e que desperta ou chama a atenção do nosso leitor, beleza? Bom, galera, embaixo desse lead, certo? Que a gente responde essas 4 perguntinhas básicas, a gente começa a ter o texto. Vamos ver como o texto inicia? Olha só, né? Mais de 100 anos após Albert Einstein ter lançado sua teoria da relatividade especial, a humanidade finalmente foi capaz de registrar a primeira imagem de um buraco negro.
Então, logo no primeiro parágrafo, a gente tem a marca, né, ou a marcação de algo que desperta, não só desperta a atenção do nosso leitor, mas de algo surreal, de algo que foi além do que se esperava. Ou seja, aqui no caso, né, após tanto tempo, tivemos a primeira imagem de buraco negro. Então, a gente pode dizer que o texto de divulgação científica, ele pressupõe algo que seja importante, tá? Que tenha importância para a sociedade. Então, se a gente está lendo isso no primeiro parágrafo, significa que isso, de fato, teve uma importância. Qual é a importância? A importância disso a gente vai entender ao longo do texto, certo? Então, a gente vai começar a compreender isso após isso. Então, veja só, qual a estratégia que o autor utiliza, tá, para ele mostrar a importância do buraco negro, certo? Ele utiliza uma entrevista, né? Ele faz em forma de perguntas. Então, seguindo em frente, se a gente for notar, para entender melhor o que esse feito significa no meio científico, o Estado conversou com o Rodrigo Neme. Estado aqui é o jornal, né, gente? Professor de astrofísica na Universidade de São Paulo, tá? E aí ele começa a perguntar, né? O jornal pergunta, então, o que é um buraco negro e como ele é formado? A primeira pergunta é, o que é isso, né? A gente nem sabe, então, é fato, a gente precisa saber qual é o conceito. O buraco negro é um objeto astronômico caracterizado por uma concentração de matéria em uma região muito pequena do espaço. É como se você pegasse toda a massa do planeta Terra e condensasse em uma esfera de 1 centímetro de íon. Ele apresenta as concentrações mais intensas de matéria no universo. O buraco negro tem esse nome porque sua gravidade é tão forte que não deixa nada escapar de sua órbita, nem mesmo a luz. Por isso que eles são chamados assim, porque são literalmente negros. Geralmente a matéria é sugada na forma de gases espalhados nas proximidades do buraco negro, como hidrogênio e hélio. Aí ele pergunta, né? O jornal continua fazendo perguntas, e olha que as perguntas elas são direcionadas, né, justamente para esse fator, né, de transmitir o conhecimento para as pessoas que não têm tanto saber. Uma coisa que a gente tem que notar é que, apesar da linguagem ser formal, ela tem que ser simples e direta. O que isso significa, professor? Bom, linguagem formal, gente. A gente não vai utilizar, por exemplo, variação linguística. Vocês já estudaram isso, né, em gramática, professora Viviane. Mas veja só, a gente não vai utilizar palavras que não estejam relacionadas, portanto, ao contexto científico. A gente vai utilizar verbos da maneira correta, palavras da maneira correta, vocábulos, certo? Então, tudo isso de maneira muito formal. Porém, de uma forma direta, isso sim. Quando a gente diz direto, uma pessoa direta, é algo objetivo, a gente já viu isso também, né? Não precisa ficar dando tantos detalhes, apenas se fazer entender, certo? Afinal, você está falando para leitores que não têm tanto conhecimento sobre aquilo, beleza? Bom, então a segunda pergunta do jornal é: o que é o disco de acreção que aparece na imagem do buraco negro? O disco de acreção que acontece quando a matéria cai no buraco negro. Ao espiralar na direção desse objeto, ela forma esse disco de gás que a gente chama de disco de acreção. Como ele fica muito aquecido pela fricção dos átomos e pela maneira caótica com que a matéria entra no buraco negro, o gás é aquecido e passa a brilhar de maneira forte. É esse processo de fricção que aparece na imagem divulgada, o qual chamamos de oceano de luz ou oceano de fogo. E aí ele pergunta, talvez essa seja a pergunta que mais nos traz noção sobre o que de fato é a importância sobre isso. Por que demorou tanto para conseguirmos registrar a imagem de um buraco negro? Então, esse poder de observação corresponde ao poder de alcance do telescópio que precisa ser utilizado. No caso, ele precisa ser 2.000 vezes melhor que o telescópio Hubble. Fotografar um buraco negro é como se você colocasse uma caneca na superfície da Lua e fotografasse esse objeto daqui da Terra. De forma geral, é um feito extremamente complicado. Você precisaria praticamente de um telescópio do tamanho do planeta Terra. Então, um dos motivos pelos quais demorou tanto para fotografar um buraco negro é porque não havia material suficientemente avançado. Agora, eles criaram uma combinação de 8 antenas de rádio. O que demorou foi organizar essas antenas para criar um telescópio que pudesse fazer a observação simultânea de um buraco negro. Há alguns anos, isso não seria possível. E aqui a gente tem um dicionário, né, com algumas palavrinhas que são mais difíceis.
Mas veja, então era difícil justamente porque eles tiveram que criar uma combinação de 8 antenas de rádio, o que é algo extremamente impossível para esse meio, né? E até antes não havia materiais suficientes. Então a gente entende algumas coisas lendo, né, esse texto de divulgação científica. E veja só que interessante, esse texto de divulgação científica está acompanhado de uma... Ai, gente, alarme tocando. De uma reportagem, né, gente? De uma entrevista. Então, muitas vezes a gente vai lidar com isso, tá? Essa mistura de gêneros. Muitas vezes, para a gente poder transmitir conhecimento ao nosso leitor, que é o ponto principal da tipologia informativa, a gente precisa adquirir essa informação, né, de alguns modos. Assim como eu disse para vocês, a gente apenas sabe sobre algo de duas maneiras, tá? A gente consegue aprender ou compreender algo de duas maneiras. A primeira, pelas nossas experiências, ou seja, quando a gente está andando lá, era bebezinho, né, a gente não foi e pesquisou, então a gente caiu várias vezes, erramos e aprendemos com aquilo. Então, pelas nossas experiências. E a segunda é pesquisando em fontes confiáveis. Nesse caso, uma fonte confiável é o professor de astrofísica da USP, né, que realmente entende sobre o assunto. Beleza, galera? Bom, a gente fez a leitura sobre esse texto que também dialoga com o que a gente já estava vendo, que é a tipologia informativa. As características de tipologia informativa têm o objetivo central, né, de transmitir informação de qualidade ao nosso leitor, informação de qualidade e segura, mas nesse caso, o texto de divulgação científica, ele tem ainda uma importância acima da notícia, tá? Porque ele tem a importância de transmitir informação útil de qualidade aos nossos leitores, porém transmitir ciência ou transmitir conhecimentos que não são acessíveis à população de modo geral, certo? Conhecimentos extraordinários sobre isso. Então a gente tem que se atentar a isso, beleza? Vou fazer com vocês algumas atividades, tá bom? Bom, vou fazer a 1, que é muito simples, né, gente? O texto se refere a um feito científico, certo? Que feito é esse? Bom, vocês precisam responder, mas de maneira muito básica, é a foto, né, do buraco negro, a fotografia do buraco negro. Finalmente conseguiram realizar essa fotografia. Esse é o feito que impressiona tanto, certo? Deduza, por que esse feito é tão importante? Bom, esse é um ponto de reflexão que vocês podem ter. Algumas respostas que podem ser possíveis aqui, gente. Por que esse feito é tão importante? Por que ele foi considerado tão importante? Ele foi considerado tão importante porque até então não havia sido feito, certo? E também porque ele provou uma teoria científica de 100 anos atrás, né? Teoria da relatividade. Ou seja, você tem várias teorias, né, sobre isso, de como que é, né? Existem até pessoas que desenharam imaginando como seria. E finalmente você tem uma comprovação fotográfica, ou seja, você realmente consegue comprovar todas aquelas teorias que estavam sendo postuladas. Por isso, isso é muito importante. E também é importante para poder avançar os estudos sobre aquilo, né? Poder transmitir maior conhecimento à sociedade. Galera, fiz a 1 com vocês e agora eu vou falar um pouquinho sobre a tarefa. A gente vai ter aula ao vivo amanhã também, então por isso que eu vou passar somente esse pouquinho de tarefa, tá? Mas amanhã eu passo mais, tá? Porque eu vou postar a aula online, então, né, acho que é justo. Vocês ficaram de férias esse tempo todo, afinal? Bom, eu quero que vocês façam então para a aula de hoje, tá? Para essa leitura que a gente fez, um pouquinho do que a gente falou, um pouquinho de estrutura. Não vou cobrar estrutura ainda, porque acho que falamos muito breve, estamos entrando nesse gênero, tá? Mas eu vou cobrar de vocês então, da exercício 1, tá? Da página 9 até o exercício 6 da página 10. É pouquinho, acho que vocês fazem rapidinho, tá bom? E aí amanhã a gente vai ter uma aula online e eu passo o restante da tarefa com o conteúdo que nós falarmos, beleza? Gente, um abração, tô com saudade de vocês, como sempre. Espero que todos estejam muitíssimo bem. E é isso aí, tá? Não podemos parar. Beijo.